Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração, não é? Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua doce paz com a sua serenidade. Então, para darmos início ao trabalho dessa tarde, eu convido a todos a suavemente cerrarmos os nossos olhos e nos desprendermos um pouco, então, nos lembrando que somos espíritos imortais e vamos todos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, para que possamos juntos estarmos hoje aqui na nossa casa de oração, sermos envolvidos por essas vibrações invisíveis aos nossos olhos físicos, mas já presentes que a espiritualidade amiga derrama sobre todos nós, para que possamos nos fortalecer. Também pedimos amparo aos benfeitores espirituais, para que nos iluminem e aqui através da mensagem da nossa exposição possamos aprender, conhecer, ajudando-nos na nossa evolução planetária, que através do conhecimento, da educação, nós nos transformamos para viver melhor. Obrigado a Deus, a Jesus, por estarmos reunidos hoje nessa casa de oração. Que assim seja. Então, a nossa exposição de hoje fala da educação do espírito. Mas antes, também quero comentar que hoje, dia 18 de abril, então, no ano de 2022, foi criada uma lei, foi criada uma data especial no calendário do Brasil. É o Dia Nacional do Espiritismo, que também, então, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, que ele codificou todas as mensagens que ele recebeu, as mensagens dos espíritos do plano espiritual, codificou a nossa doutrina e depois continuou com os demais livros e chegamos até o dia de hoje. E aí, os princípios básicos da nossa doutrina espírita, não é? Um conjunto de leis reveladas pelos espíritos superiores, contidas nas obras de Allan Kardec, depois nas obras também de Chico Xavier, que é o médium mais famoso do Brasil, que escreveu mais de 400 obras ditadas, uma série tão linda de André Luiz, que trouxe tantos conhecimentos do mundo espiritual para nós, e que a ciência hoje, nos dias atuais, vem comprovando todas aquele conhecimento que André Luiz trouxe. Então, a doutrina espírita vem nos falar da existência de Deus, não é? A imortalidade da nossa alma, somos espíritos eternos. Fala também, então, da comunicabilidade dos espíritos, produz em nós uma fé raciocinada, a pluralidade dos mundos habitados. E por que a gente conhece o Espiritismo? Por que será? Porque faz-nos pensar que nós somos algo além de mais do corpo que fala. Eu tenho um espírito que anima esse corpo, eu tenho um espírito que pensa, eu tenho um espírito que fala, mas esse espírito que anima o meu corpo, ele é um espírito imortal, que nós já vivemos outras vidas e através destas vidas e indas no plano terra, nós vamos evoluindo, vamos trazendo para nós mais conhecimentos. Então, essas questões que muitas vezes nós não paramos para nos pedir. E aí nós vivemos só no mundo material. Mas todos nós sabemos que chega um estágio que a matéria não responde mais
as angústias do nosso coração. Então, o Espiritismo é uma doutrina clareadora, que vem de dizer de onde nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e como é essa nossa transformação. E Allan Kardec, quem foi Allan Kardec? Ele foi um professor, foi um pedagogo que também foi preparado para a espiritualidade para poder redigir toda essa nossa doutrina. Ele era na França, ele foi durante 15 anos, ele lecionou, ele editou livros, então ele foi preparado pela espiritualidade, queridos irmãos, para poder fazer todas essas obras. E nós, o nosso espírito, será que nós precisamos educar o nosso espírito? A gente já sabe que nós educamos através da escola, não é? Então a escola nos transmite a nossa educação técnica, nos transmite conhecimento, a matemática, nos ensina ciências, nos ensina biologia. Mas o que será que o nosso espírito precisa aprender? O nosso espírito precisa a educação moral. E quando nós pensamos e sempre lembramos quem somos, nós damos essa parada e nos voltamos para nós. Nós vamos ver que essa necessidade de buscar algo mais. E esse espírito, ele vive aqui, né? Estamos encarnados aqui no plano Terra, sabemos que a nossa Terra basta nós vermos como é o nosso mundo, cheio de provas, cheio de dificuldades, mas é um mundo que estamos habitando agora. E nós, habitantes da Terra, temos uma demanda. Qual demanda será, queridos irmãos? Receber os espíritos que voltam a reencarnar. E como nós recebemos eles? Através da família. A família é o primeiro encontro do espírito. Então, lá na questão 383 do Livro dos Espíritos nos diz: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Então os espíritos responderam: encarnamos com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então já está chamando alguém a cumprir uma missão. A família, então, queridos irmãos, tem a responsabilidade de acolher esse espírito que está vindo. Então, quando nós ficamos com aquele pensamento aceso, quem eu sou? Sou um espírito imortal. A minha família vai se formar também de espíritos imortais. Eu, já adulto, recebo essa criança e eu tenho a responsabilidade de orientar esta criança. E muitas vezes, hoje, a gente pensa que a escola é responsável por tudo. A escola é responsável por dar uma educação, como diríamos, profissionalizante. Vai direcionar para uma profissão que também viver aqui nós precisamos. Nós temos condições materiais para ser supridas, então nós vamos ter que ter um trabalho, ter uma atividade que nos mantenha. Mas junto com essa atividade profissional, nós da família precisamos receber esse espírito, que ele vem uma criança, não é? Quem não ama as crianças, aquele ser tão bonitinho, quando ele é pequenininho, ele é meigo, ele é tão atento a tudo que a gente fala. Daria para dizer que é como uma sementinha, não é? Nós plantamos, começa a brotar aquela árvore, nós vamos precisar colocar ao lado desta árvore um tutor, que é uma haste de madeira, para que essa árvore, até ela ter o tronco mais frondoso, maior, e depois ela possa se encher de galhos, crescer e se desenvolver, ela precisa de um tutor, para que ela siga o andamento correto. E se eu deixar aquela minha árvore sem esse tutor, ela vai torta, aquele tronco fica feio, talvez não vai se desenvolver bem. A criança, quando vem pequenininha lá para os pais,
Nós somos esse tutor da árvore. Nós vamos ter que orientar, conversar, falar muitas vezes, porque é lá no seio da nossa família que a criança vai aprender o quê? Os valores morais, o respeito, a educação moral, compreender, respeitar os mais velhos, o valor da verdade, o valor da justiça, porque desde pequenininhos eles também, ao ouvir a nossa fala, eles vão ver o exemplo. Então, queridos irmãos, como é bom constituir uma família quando vem aquele espírito novo, que ele tem uma vida milenar, mas enquanto ele é pequenininho, ele está ali para aprender. Então, nós recebemos ele. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, porque nós precisamos ensinar, repetir muitas vezes a mesma coisa. Nós vamos precisar ensinar hábitos para essa criança, por exemplo, na alimentação. Quando a gente começa a comer feijão e arroz, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente tem o hábito de gostar de comer aquele alimento e se sente falta, vai querer comer de novo. Mas é um alimento nutritivo, com proteínas, para o meu corpo se desenvolver. Então, como o hábito da alimentação a gente cria naquele espírito pequenininho que está ali sobre os meus cuidados, eu também vou fazer o melhor que eu puder. Mas quando eu me lembro de fazer o melhor que eu puder, queridos irmãos, quando eu me lembrar que eu sou um espírito imortal, que hoje eu recebo essa criança para ajudar ela a desenvolver as suas potencialidades, porque ela vem para mim, para minha família, mas ela também traz uma bagagem de outra vida, que ela pode também ter instintos bons e instintos maus. E é de minha responsabilidade orientar esta criança que está aos meus cuidados, os instintos bons e os instintos não tão bons que a gente vê nas crianças, eu, através da paciência, do amor, mostrar a essa criança para ela se conduzir de forma adequada. E se eu acho que eu não sou um espírito imortal, que eu não vou ter que prestar contas de nada do que eu faço, será que eu vou me importar em ficar ali lidando com aquela criança que a gente sabe que eles são agitados, que eles têm muita saúde, que eles são cheios de energia? Às vezes os pais deixam de lado, ou como a gente sabe, tem esse amigo no nosso celular que tem um mundo de informações, então é mais fácil deixar ele vendo um joguinho, uma brincadeirinha e passa adiante. Ó, queridos irmãos, quando nós sabemos que eu vou ter que prestar conta, que tem a lei do livre-arbítrio, eu sou responsável por o que eu faço, eu posso fazer as escolhas minhas, mas eu sou responsável por tudo que faço. Então nós temos uma responsabilidade que nos toca, porque eu vou prestar contas. Vou prestar contas de que exemplos eu estou fazendo lá no meu lar. Será que eu estou deixando essa comunicação do celular entrar lá em casa e esquecer de falar para o meu filho que o valor moral da amizade, do respeito, da tolerância, de suportar quantos não são necessários para moldar esta criança como a árvore? Porque se eu deixar ela solta, queridos irmãos, o que será dessa criança na adolescência? Que a doutrina espírita nos diz que na adolescência aí se manifesta mais ainda esse espírito milenar que voltou a encarnar. E se lá na infância eu não usei da minha responsabilidade de ficar atento aos instintos daquela criança, em ficar dando meu tempo, um tempo às vezes, eu vou dar presentes, eu vou dar aquele brinquedo. Quantas casas nós vamos visitar e tu vê aquele quarto da criança lotado de brinquedos, tu vê poucos livros, você vê pouco material de desenho.
eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo para essa criança se perder quando ela for adolescente e depois adulta. Então, queridos irmãos, quando nós refletimos com a doutrina espírita, que é tão esclarecedora e nos diz que eu tenho compromissos a prestar, que bênção poder formar aquele irmãozinho que veio no meu lar, ver ele crescer. Porque qual é a maior alegria dos pais, se diz? Sim, essa criança, então, se formar, ter uma profissão que lhe traga bens materiais. Mas diz, queridos irmãos, que a maior alegria para os pais, e quem já tem filhos mais adultos sabe, é ver o filho com uma boa formação moral. É ver esse filho ter bons conceitos e atitudes no trabalho, perante a sociedade, ter respeito, ter educação. Que coisa maravilhosa saber que o nosso filho está se desenvolvendo intelectualmente também, que faz parte, é necessário, porque através do conhecimento nós fazemos melhores escolhas. Mas a educação moral, que não cabe à escola, cabia à escola lá no tempo de Pestalozzi, lá em 1800, quando Allan Kardec foi estudar, quando tinha 10 anos na escola de Pestalozzi. Ele propunha naquela época uma educação que fazia com que a criança fosse acolhida com amor, que na escola a criança buscasse questionar para aprender. Ele também passava valores morais e Kardec teve essa formação para também se preparar para codificar a nossa doutrina espírita, que tem a fé raciocinada. Hoje, queridos irmãos, a escola não tem esse papel, ela só dá instrução. Então, mais do que nunca, os pais têm que fazer esse papel. Por quê? Porque a sociedade ali fora, ela está muito tumultuada. E Allan Kardec, que foi um pedagogo, ele dizia que através da educação nós vamos reformar a sociedade, mas não só uma educação intelectual, uma educação que lembre dos valores morais, que aí começa no seio da casa, para depois se expandir para a sociedade. Se nós queremos, nós dizemos, né, meu Deus, esse mundo ali fora está confuso, mas é só violência, é só pessoas nervosas no trânsito. As notícias que a gente vê também, se a gente começa a seguir alguma rádio ou uma TV ou, como se diz, os podcasts, a gente vai ver que disseminam mais notícias trágicas. Mas aí, se nós lembrarmos que nós temos o livre-arbítrio, todas essas atitudes, cada um é responsável por si. Mas se voltarmos à nossa família, a primeira célula que o espírito encontra quando vem à Terra, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos preparar os nossos filhos para eles saberem respeitar o outro, para ele saber que ele pode conquistar tudo o que ele quer na vida, mas através do esforço dele, sem enganar ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém, através do esforço próprio dele. Essa é a educação moral que está faltando na nossa sociedade, que às vezes parece que o normal é o que está errado, não é? Mas parece que é a verdade, que o certo deixou de ser certo. É o mundo que a gente vive agora, queridos irmãos, mas nós temos que se apoiar na nossa essência divina, porque lá na nossa família nós podemos fazer a diferença todo dia. Só que somos muito bombardeados por o exterior da sociedade. Então, Allan Kardec sempre preconizou que a educação é a forma de nós transformarmos a sociedade e começa lá no nosso lar. Então, queridos irmãos,
Me lembrei esta parte aqui do que eu tinha planejado, de falar que nós como pais, nós somos chamados a dizer muitos nãos aos nossos filhos, para que quando ele vai sair do seio da nossa família, ele vai para a escola, ele não vai lá de qualquer jeito, fazendo o que ele quiser ser. Não, ele vai lá na escola, naquela comunidade escolar, ele vai respeitar as pessoas, porque lá no nosso seio familiar, ele sabe o que é o certo e ele sabe o que é o errado. E nós temos que ter este não presente com uma voz firme, não com uma voz de agressão, não é, de raiva, mas um não dito e também explicar por que está recebendo esse não. Queridos irmãos, viver é uma transformação diária. Se nós nos olharmos há 10 anos atrás, como nós éramos, passado 20 anos atrás, como nós éramos, nós viemos crescendo, viemos trazendo para nós conhecimentos, muitas vezes julgávamos certos, a experiência da vida nos mostra, fomos nos modificando. Então, quando nós temos esta bênção de estar encarnados, uma oportunidade de ver em nós as nossas fraquezas e lutar para transformá-las, receber este espírito que é um companheiro de jornada nossa, ajudar ele a se desenvolver plenamente, para que lá na nossa velhice, e a velhice nos chega. Outro dia eu tinha 23 anos, eu estudava nessa mesa aqui, mas já passaram 30 e poucos anos. O tempo vem muito rápido, mas como é bom dizer, eu melhorei um pouco mais. Talvez, muitas vezes, nós deixamos de querer esta evolução nossa, porque às vezes não é tão rápido. Às vezes a gente tem que errar 10 vezes, acertar uma, mas depois pegar o rumo certo e seguir. Mas quando nós temos a bênção da família, é um momento que somos chamados a dar um testemunho para quando voltarmos à pátria espiritual, Deus vai nos pedir o que fizestes aos filhos que te confiei, que possamos dizer, me esforcei melhor para dar uma educação moral, porque eu vivi no século 21 e lá a sociedade estava muito confusa, mas eu busquei conhecer algo mais. O que é o algo mais, queridos irmãos, que nos traz o direcionamento sempre certo? Onde será que a gente, nesse mundo que nos oferece tantos caminhos, para onde será que nós vamos buscar uma orientação? Lá para nossa casa, para nossas angústias? Tem alguém que é nosso modelo e guia, Jesus. Jesus que dividiu o tempo da humanidade em dois. Pensem bem a capacidade luminosa de Jesus, esse espírito tão magnânimo, veio à Terra ensinar através do quê? Do amor, dos exemplos. As parábolas que Jesus falava e que todos nós conhecemos são de amor, de respeito, de paciência. Então, queridos irmãos, educar é nós seguirmos os exemplos de Jesus. Quando temos dúvida de como agir, nos pedir como Jesus agiria. Naquela parábola da mulher adúltera, em que ela então traiu o esposo, é levada à praça pública, e a lei então dos judeus seria o apedrejamento da adúltera. Jesus, que estava ali, como os que perseguiam Jesus também, fizeram a tentação de dizer, agora vamos então questionar Jesus para ver o que ele vai dizer, achando que Jesus ia dizer algo contra a lei, assim poderiam incriminar Jesus, que só entre nós falou do amor e do bem e tão mal compreendido. Jesus então olha e diz, o que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Todos ficaram admirados. Jesus fez eles pensarem, eles se olharem para a consciência. Claro que todos tinham alguma culpa interior.
todos foram se afastando. Então Jesus ensinava por exemplo, e nós, queridos irmãos, tendo os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, lembrando, lendo as passagens, lendo mais que uma vez, nós vamos encontrando respostas para que essa nossa jornada evolutiva, ao findar esta encarnação, nós possamos olhar para trás e dizer: eu subi mais um degrau. Porque a evolução do espírito, queridos irmãos, Deus quer muito e nos auxilia sempre para nós evoluirmos. E a evolução moral é a que mais está a nos tocar lá na nossa casa, a nos tocar no nosso trabalho, para que a gente crie essa sociedade transformadora. E também nós sabemos que estão vindo espíritos com novo pensamento na Terra, estão encarnando espíritos com mais amor, com mais bondade, são espíritos que vêm ensinar também aos pais. Quantas crianças que nós vemos que têm tantas habilidades, tão pequenininhas e já têm habilidades. É mais do que uma prova para quem ainda não acredita na reencarnação. Como explicar uma criança de 4, 5 anos sabe tocar tão bem piano, que piano é uma habilidade que precisa de muitos anos de prática para você chegar a tocar uma melodia. Então é um espírito que já veio com outras vivências e que vem vindo. E nós, como família, podemos receber um espírito que já tem uma vivência mais elevada, mas também podemos receber espíritos que precisam muito do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, para que aquele espírito que ainda veio com alguma mazela, com alguma inferioridade moral, nós, através do nosso exemplo, da nossa paciência, nós ajudamos ele nessa abençoada encarnação que ele teve a oportunidade dele se transformar, para que nós possamos, lá na nossa velhice, dizer: olha, que alegria de ver como ele era levado. Quantas histórias a gente ouve das crianças levadas, das crianças difíceis, que se transformaram pelo amor, pela dedicação, pela bondade dos pais, num adulto mais equilibrado, com responsabilidade, com prática religiosa. E já outros, a gente ouve histórias daquele menino que era muito rebelde, que não dava paz para pai e a mãe, mas também que o pai e a mãe parecia que deixava ele fazer tudo. O que aconteceu com esse menino na idade adulta? Ele se perdeu, ele não se transformou num bom cidadão. Muitos vão debandar para os vícios da drogadição, para os vícios do álcool, para os vícios do roubo. Então, queridos irmãos, que abençoado é viver, experimentar essa encarnação, saber que nós podemos colaborar lá na nossa família, com nossos filhos e trazendo um modelo e guia lá para o nosso lar. Hoje estamos na nossa casa espírita, que aqui nós também procuramos trabalhar o nosso lado moral. Se diz, não é, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, para que nós possamos vencer as nossas más tendências e buscar a prática do amor. Só que é uma conquista diária. É como comer feijão e arroz. Se a gente fica uma semana sem comer, logo a gente sente a vontade, mas precisou se criar o hábito. Então, queridos irmãos, que o nosso hábito sejam as preces, sejam ler leituras edificantes, seja falar de Jesus para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para afilhados, contar histórias de Jesus, já criar essas crianças com esse desejo da prática do bem e do amor. Então, continuando com nosso pensamento elevado, eu vou convidar para que nós todos juntos, não é?
Jesus está junto de nós. Onde tiver mais que um falando em meu nome, aí eu estarei. Como nós fomos hoje beneficiados por estar aqui, eu vou convidar a todos que nas nossas orações vamos pedir pelos que sofrem e eles vão receber essas vibrações para fortalecerem eles diante das provas, diante das dificuldades, eles vencerem. Então, com o nosso pensamento elevado, todos juntos, num só pensamento, vamos mentalizar Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, pois ele disse que nós iríamos até o Pai, mas só através dele. Ó Mestre Jesus, que trilhaste também o caminho na terra, nos ensinastes o que é o amor, o que é o perdão, o que é a paciência. Tu sabes o que vai no nosso íntimo. Cá estamos todos nós hoje a te pedir, Mestre Jesus, ilumina os nossos espíritos para que tenhamos força de vencer ainda as fraquezas que corroem o nosso espírito. Te pedimos, Jesus, em especial, a nossa família, aos nossos amigos. Te pedimos, Jesus, aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais com doenças. Pedimos aos nossos irmãos que perderam a família, que se encontram nos asilos. Queremos te pedir, Jesus, também pelos moradores de rua que se perderam nas ilusões da matéria. Pedir também, Jesus, pelas crianças que estão nos orfanatos. Ó Mestre Jesus, derrama sobre todos esses irmãos as bênçãos fortalecedoras, para que eles possam continuar a sua jornada evolutiva, mas que esse bálsamo, Jesus, que te pedimos que derrame sobre eles, fortaleça principalmente o espírito, para eles suportarem todas as provas, seja as fragilidades do corpo-espírito, seja as fragilidades do espírito, que eles recebam esse bálsamo, fortalecendo todos, para terem a esperança que estão sempre amparados por Deus, que é nosso Pai amoroso e bom. E te pedimos, Jesus, abençoe a nossa família, agradecemos por ela, agradecemos por todas as dificuldades que temos, mas dai-nos força, Jesus, para que o bem, a moral, a justiça, a verdade, a honestidade seja sempre presente no nosso lar, a guiar nossa família. Obrigada por tudo, meu Deus, e que tuas bênçãos fiquem conosco hoje e todo sempre. E que assim seja. E eu agradeço a presença e a atenção de todos. Muito obrigada.